o presidente da BDI falar sobre política industrial no Brasil hoje. Bom, de novo, muito obrigado a todos por estarem aqui já nesse fim de tarde. Essa apresentação está um pouco longa e eu vou tentar fazer no prazo razoável, mas de qualquer forma ficará à disposição para todos. A minha preocupação aqui, obviamente, não é discutir questões conceituais, até porque o padre não pode falar da missa na frente dos cardeais. Então, eu tenho aqui parte importante dos formuladores desses conceitos no Brasil e dos analistas mais aprofundados. O que eu vou tentar fazer é uma discussão muito mais focada no aspecto operacional, que é o que objetivamente nós estamos fazendo na BDI. Eu digo nós porque estamos aqui, o Rogério trabalha direto na área de inteligência industrial conosco, Tânia que está na chefia de gabinete e uma equipe bastante densa e claro, pequena da BDI, e realmente a BDI é de per si uma experiência nova, foi criada no final de 2004, entrou em operação efetivamente em 2005 e é parte do ideário de que o Brasil precisa consolidar instrumentos de política industrial. Então, no fundo, eu vou expor aqui algumas ideias que têm ordenado a nossa ação e, a partir daí, propor algumas formas de mostrar como é que nós estamos tentando chegar no nível da execução dessas políticas. Em primeiro lugar, essa questão, como já foi mencionada aqui várias vezes, de política industrial é hoje fundamental para você poder formular estratégias, né? Não adianta você apenas indicar o que é necessário, é imprescindível você chegar ao ponto da formulação. E, obviamente, há que se enfrentar essa questão, né, se os mecanismos para promover ou acelerar o crescimento ou mudar a característica do desenvolvimento são ações inócuas ou distorcivas ou se elas são efetivamente necessárias. Duas grandes correntes aí, tem vários títulos para designá-las, mas eu não vou manejar essas questões agora, se focam primeiro num bloco de críticas à ideia das políticas industriais ou políticas de desenvolvimento produtivo, dizendo basicamente isso. Você tem uma força tão grande do mercado que, se você colocar a ação do Estado nesse processo, você está efetivamente distorcendo algo que conduz a soluções e a resultados muito positivos, né? E a acusação mais grave, né, e que é uma questão que efetivamente tem que ser enfrentada, é essa, de que ao você ter ação do Estado, ao você dizer é por aqui que nós vamos, é isso que é necessário, você está privilegiando grupos ou empresas ou pessoas específicas e que isso é uma coisa que contraria os princípios democráticos e interfere na capacidade de gerar bons resultados. Por outro lado, o que se vê não só na discussão teórica, e há muito formulado sobre isso, inclusive as últimas formulações são muito interessantes, mas também a prática, que é onde nós podemos, na BDI, nos mover com um pouco mais de segurança, tem demonstrado que você sempre tem nos países esse tipo de ação. Você pode ter vários nomes, rótulos, definir de formas variadas, mas você sempre tem ações de interferência no processo de desenvolvimento econômico do país para dirigi-lo para um lado ou para outro. Então, não só durante esse período mais recente, as políticas de desenvolvimento produtivo, enquanto exercício real, não perderam essa importância, né? Se a gente pegar, por exemplo, eu estava por acaso lendo hoje que esse determinado ex-ministro argentino está indo a julgamento de novo, né? Se você pegar um exemplo como Martínez de Oz,
na Argentina tinha uma política industrial de desindustrialização do país clara. Foi formulado assim, foi implementado assim e, diga-se de passagem, funcionou bastante bem, né? Enquanto outros países, né, se pegarmos aí países muito aparentemente paradoxais, é possível você achar neles uma linha de coerência em relação a isso, né? O Chile, que é tido como um país extremamente liberal, um país que tem tarifas flat abaixo de 6% e tal, é um país que objetivamente abriu mão da sua base industrial por razões internas, mas que, apesar disso, tem esforços muito específicos no suporte àquelas indústrias que são focadas no que eles consideram essencial, que é uma inserção maior no mercado internacional, ter uma participação das exportações que não sejam apenas do cobre, importante. A China, é óbvio, né? Eu acho que o Laplane mencionou muito objetivamente, não se pode achar que manter a moeda como no patamar que ela tem hoje seja uma coisa aleatória, seja resultado das forças do mercado, ou esotéricas, ou o que seja. É objetivamente um exercício, assim como foi um exercício, né? Quer dizer, um país como a China, que há 30 anos atrás importava praticamente tudo que tinha de bens de capital e que hoje vende, inclusive, para o Brasil, por exemplo, sistemas completos de siderurgia integrada, né? Fez o seu primeiro jato regional, concorrente da Embraer, voar na semana passada e por aí vai, né? E os Estados Unidos, né, tidos sempre como a terra do livre mercado e coisas do gênero, ao contrário, tem talvez os mecanismos mais eficientes de exercício da política industrial, porque estão claramente focados em objetivos nacionais. O caso da defesa é muito conhecido, mas também o caso da energia tem um impacto enorme, assim como não foram outros que fizeram o Buy American Act, né, que estão agora despejando bilhões de dólares, não para salvar as montadoras, mas bilhões de dólares para eles desenvolverem o novo patamar de indústria automotiva e por aí vai, né? Bom, no Brasil é óbvio que nós temos que aproveitar o que temos. Essas questões que foram levantadas, eu não vou repetir, mas é isso, quer dizer, você decidir entre crescimento e desenvolvimento, e qual desenvolvimento, o que você vai fazer com o desenvolvimento a partir das nossas vantagens competitivas. E aí, uma coisa que também já está muito escrito, mas que eu vou tentar simplificar aqui, essa ideia, que é um ponto que eu acho extremamente positivo no Brasil, é que desde, digamos aí, os anos 20, né, e muito consolidado a partir dos anos 30, na cabeça, no DNA essencial da elite brasileira, dos tomadores de decisão, a ideia de que indústria é importante nunca deixou de existir. Quer dizer, é algo que perpassa isso, é calibrado, tem variações e tal, mas nunca deixou de existir. Mesmo durante a ditadura, por exemplo, quando houve momentos assim de tentativa de gerar uma confrontação com o que tinha sido o padrão anterior, não teve ninguém que pensou em acabar com o BNDES, de acabar com a Petrobras, de destruir o parque automotivo, etc, etc. Muito ao contrário, você teve várias coisas desse tipo. Mesmo em governos como o governo Collor, quando teve, como o Sarney e o Laplane mencionaram, você teve uma quebra de paradigma, você teve uma abertura para o mercado internacional abrupta, etc. Mas houve também sempre uma preocupação com isso. Aliás, é muito interessante, eu conheço só um trabalho de ideia, mas é muito interessante, porque mesmo nessa época se formulou política industrial com esse nome, embora a aplicação tenha sido muito esquizofrênica, digamos, né? Mas houve formulação nessa linha, né? Então, é um pouco isso, quer dizer, nunca deixou de se traduzir também essa ideia que estava um pouco aí no substrato dos tomadores de decisão no Brasil. E me parece que num regime plenamente democrático como esse que nós estamos vivendo, e que o Brasil é um dos, talvez, 2, 3 países da América Latina, que nós estamos efetivamente tendo um ritual democrático que se repete e se aperfeiçoa,
ter uma política industrial, uma política de desenvolvimento clara, transparente, formulada, criticada, avaliada, debatida, é absolutamente essencial. Bom, hoje, né, a política, depois eu vou falar muito rapidamente, mas hoje a PDP está implantada, é uma coisa muito estruturada. Eu acho que realmente é a política mais estruturada que o Brasil teve até hoje, não quer dizer que necessariamente seja melhor. Houve outras ações que talvez tenham sido até mais contundentes, mas essa é a mais estruturada. Mas hoje é fundamental aprofundar cada vez mais essa questão da coordenação. O Brasil ainda é um país com muitas ferramentas para fazer política industrial e muita descoordenação disso. Toda vez que você consegue coordenar um pouquinho, você tem ótimos resultados, mas normalmente não é assim. Em segundo, houve, como se formulou, né, os fóruns, a PITSE, a PDP, de uma maneira objetiva, o que era necessário fazer, que instrumentos usar, esses instrumentos foram implementados. É fundamental que a gente agora avalie isso. Tá? Quando você pega, por exemplo, um instrumento poderoso como a depreciação acelerada, essa coisa calibrou efetivamente, os impactos foram os que se esperavam, é necessário ter algum tipo de ajuste, quer dizer, nós não podemos simplesmente fazer e depois esperar para ver o que acontece através de estudos que demandam que haja espaços de tempo suficientes para que você possa cientificamente avaliá-los. É necessário ter coisas mais rápidas para isso. E cada vez mais isso, quer dizer, o governo tem que se coordenar melhor, mas a coordenação com o setor privado também tem que ser melhor. Eu acho que tem uma questão muito crítica, que é o seguinte, o setor privado, e o Inácio eu acho que trabalhou muito isso, o setor privado criou um conjunto de estruturas burocráticas, fruto do Estado Novo, de toda a ideia de sindicalização, tanto para trabalhadores quanto para o setor privado, que conversa muito confortavelmente com a burocracia estatal. Só que essa burocracia empresarial não toma as decisões centrais do setor privado. Então, o diálogo da burocracia governamental, por mais que a burocracia tenha que se preparar, e é isso muito que a gente está fazendo com a academia, de aprofundar, se ela não tiver um interlocutor coisa tem que melhorar, porque você tem um que vai no centro do poder de decisão para falar com o estamento central do poder, mas que muitas vezes não está tecnicamente preparado para isso, né? E por outro lado, quem se prepara tecnicamente no setor governamental, muitas das vezes não conversa diretamente com o tomador de decisão no setor privado, então você acaba tendo canais que se vislumbram, mas não se comunicam, né? Vamos lá. Isso aqui é mais um exercício gráfico, né? Se a gente for juntando tudo o que foi acontecendo, mais devagar, tudo o que foi acontecendo ao longo do tempo, nós vamos vendo isso, quer dizer, a cada governo, a cada período, você vai criando mecanismos de interferência no mercado, empresas públicas, normas regulatórias, instrumentos do próprio governo, que tem um enorme impacto sobre a formação da nossa estrutura industrial moderna, né? Agora, nada disso, ou pouco disso, para também não ser exagerado, foi feito a partir de um panorama por trás ordenado, né? É muito mais essa coisa, né? Você pega ali, vamos ter uma política de informática, você cria uma Secretaria Especial de Informática, precisa desenvolver a Amazônia, você cria a SUFRAMA, né? O qual teve uma política industrial focada também nas câmaras setoriais. Então, isso demonstra, né? Ou pelo menos eu acho que pode demonstrar o seguinte, de novo a minha proposição inicial, nunca deixou de haver uso de instrumentos poderosos de política industrial no Brasil, mas poucas vezes você teve uma formulação que juntasse efetivamente
a capacidade que o Estado tem de interferir com uma discussão interna e um diálogo com o setor privado capaz de dizer, com isso nós vamos procurar tais resultados para que a gente promova determinado tipo de desenvolvimento, né? Quer dizer, para voltar um pouco, quando Taiwan cria o ITRE, Taiwan cria o ITRE e diz o seguinte: semicondutores é importante, eu vou entrar nesse jogo, tá certo? Então todos os instrumentos foram concentrados naquilo e eles construíram. Nós, por exemplo, fizemos uma indústria automotiva, mas foi uma coisa meio assim, né? Quer dizer, o Juscelino, enquanto estava fazendo 1,5 milhão de outras coisas no governo dele, chamou as multinacionais, deu uma bateria de incentivos, criou o GEA, né? E foi criado isso. Agora, não houve uma discussão seguinte: bom, nós vamos juntos com isso criar centros de desenvolvimento, nós vamos junto com isso criar uma indústria de autopeças que efetivamente seja capaz de manter isso sempre e tal. Tanto que nós estamos agora com um enorme parque industrial na indústria automotiva, produzimos 3.200.000 carros no ano passado e passamos de superavitários há 3 anos atrás em autopeças com 2 milhões de dólares para deficitários em mais de 3,5 esse ano. Tanto que hoje saiu uma medida provisória que cancela para os próximos, a partir de 6 meses de agora, por exemplo, o redutor de 40% para a importação de autopeças sobre a TEC de 14, 16 e 18. Então, essas coisas são um pouco, digamos, randômicas, né? Então, criar instituições, regulamentar, implantar, tudo isso é fundamental, mas usando os instrumentos de planejamento. Bom, aí um pouco para chegar onde é que a gente está. Quer dizer, nos 2 governos do Fernando Henrique, houve uma briga dentro do governo. Eu discordo, até porque eu estava lá, essa coisa de dizer que, com relação à política industrial, os 2 governos foram essencialmente neoliberais. Não, talvez a corrente neoliberal tenha tido preponderância, mas houve uma guerra, né? Tanto que no segundo mandato, por exemplo, caíram 3 ministros e o 4º ficou porque estava mais no fim do governo, era muito amigo do presidente, etc, etc. E sabe aí que era esse o choque fundamental, tanto que o choque da criação, o choque vem da criação do Ministério do Desenvolvimento, porque a ideia do Ministério do Desenvolvimento é que ele fosse capaz de se confrontar com a Fazenda exatamente para defender essas políticas, né? E, portanto, houve resultados sim, mas eles foram muitas vezes não só contraditórios, mas até paradoxais, e muitos foram incompletos, né? Esse conjunto aí de circunstâncias da economia brasileira permitiram, portanto, que você avançasse para uma formulação mais coordenada da política industrial. A primeira tentativa foram os fóruns de competitividade, que tinham que ter esse nome, né? Exatamente porque era um período de transição, era como você vender um pouco essa ideia, mas foram um exercício muito importante para isso, né? Mais uma vez, na época, nós tivemos a excelente colaboração do professor Laplane e do professor Luciano Coutinho, quando nós fizemos um estudo que por azar ficou pronto só na virada de governo, então acabou sendo pouco conhecido, mas aonde a gente procurou avaliar qual era o impacto sobre as cadeias produtivas brasileiras, era um grupo razoavelmente grande, da eventual assinatura de acordos com a ALCA e a União Europeia. Sendo que o acordo com a União Europeia, como o Laplane mencionou, embora o da ALCA tenha uma carga ideológica muito maior, mas era um acordo muito menos profundo do que o da União Europeia, porque o da União Europeia é um acordo entre 2 uniões aduaneiras, é o primeiro acordo que, se for assinado, vai ser assinado nesses termos. A União Aduaneira é um negócio completamente diferente do Estado Nacional, que implica um grau de aprofundamento da dependência, da interdependência econômica dos Estados-partes enorme e de articulação entre estruturas produtivas com cadeias muito longas, também muito complicado, né? Vamos lá. Aí foi lançada a PITSC, que voltou a ter esse nome claro de política industrial, com foco exatamente nessa questão, quer dizer, de você
favorecer, você incentivar muito claramente essa questão da economia do conhecimento, da necessidade do país, não apenas reforçar a questão das indústrias tradicionais, aquelas que já tinham, né? E havia, portanto, um conjunto de linhas de ações horizontais, né, em inovação e desenvolvimento tecnológico, a questão de um padrão específico de inspeção externa, a modernização industrial e a questão central da melhoria do ambiente institucional. Daí é que foram criadas a ABDI, foi criado o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, foram feitas a Lei do Bem, o PADIS, que é para semicondutores, e a Lei de Inovação. Tá? Isso está tudo dentro desse ambiente. Apresentado uma coisa clássica em termos de política industrial, quer dizer, as opções preferenciais são essas aqui, né? E TICs, PK, fármacos e medicamentos, e aquilo que apontava para o que foi chamado na época de atividades exportadoras de futuro, né? Bio, nano e energias renováveis. Vamos lá. Aí é um pouco para mostrar isso, quer dizer, você tem uma quantidade enorme de órgãos que interferem nisso. E é um fenômeno muito interessante em Brasília, porque eu já trabalhei no nível municipal, no nível estadual e no nível federal. Nesses dois níveis anteriores, o mandatário, quer dizer, quem foi eleito, prefeito ou governador, tem um grau de controle sobre as estruturas muito maior, porque no máximo você tem uma delegação de poderes real para o nível de secretários. No nível federal, não. No nível federal, cada pessoa que tem um cargo exerce uma parte real do poder. Pode não conseguir executar programas, tarefas completas, mas tem uma capacidade de vetar ou de atrasar programas completos por uma ação isolada infinita. Então, quando você precisa articular essas estruturas todas, é necessário isso, quer dizer, você começar a construir ferramentas de amálgama, porque senão você não consegue avançar. E a BDI tenta, né, foi construída para isso, fazer parte desse papel. É uma estrutura pequena, mas é uma estrutura que busca ser mais transversal, mais conectiva com esse, enfim, emaranhado de órgãos. Né? Pode passar. Isso aqui é o que nós somos hoje, né? Porque eu já venho falando aí, vou mencionar um pouco mais à frente também. E aí, de novo, para chegar nas questões práticas. Né? Se você pegar só o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, você vai ver que aqui há um conjunto extremamente importante de instituições que tem que avançar na sua coordenação para poder gerar resultados. Né? Se você pega ali, por exemplo, os dois primeiros, o BNDES. O BNDES é hoje maior, mais importante que o Banco Mundial e o BID juntos, tá certo? Mais importante, maior porque ele desembolsa mais do que eles. E mais importante porque sempre foi, mas agora tem sido muito mais claramente usado como ferramenta de política industrial. Por exemplo, no meio da crise, além de várias outras medidas, o banco, com o apoio do Tesouro, porque o Tesouro equaliza esses juros, mas jogou os juros para a compra de máquinas e equipamentos para 4,5% flat, tomador final. Quer dizer, isso hoje é menos do que a inflação. Quer dizer, você tem juro negativo para comprar BK. Isso é na veia, né? Tanto que as curvas que indicam o investimento em BK fazem de repente assim, por causa desse tipo de coisa. Então, isso. A CAMEX é um exercício de coordenação muito importante, porque são só ministros e são eles que definem a política de comércio exterior do Brasil, com a aplicação de medidas de salvaguarda comercial, de utilização dos impostos de importação, etc, etc. As secretarias, né? E aí um conjunto também muito importante de outros órgãos com grande autonomia, o FND, a SUFRAMA, o INMETRO, o INPI e as três agências. Claro,
Coordenar só isso aqui já é um esforço enorme. Tem sido mais eficaz dentro do Ministério, mas obviamente não está perfeito. Mas só para se ter uma ideia, aqui tem só um ministro mandando. Quando você começa a ter isso em articulação com o MCT, que é fundamental, com o Ministério da Fazenda, só para ficar nesse miolo, isso demonstra como que você tem que aprofundar muito isso, quer dizer, entender para onde que nós queremos ir, saber qual é a eficácia das ferramentas que nós temos, quais são os resultados do que foi feito, e a partir daí sim, você poder formular de uma maneira objetiva como implementar as transformações que são desejadas, né?